Olá, eu sou Ana Leal, do canal Convivendo com as Diferenças, cujas apresentações são no YouTube. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Eu vou aproveitar e fazer logo a minha autodescrição. O meu nome é Ana Leal, eu tenho cabelo curto, preto, crespo, a cor dos meus olhos castanho escuro, eu estou com óculos de grau escuro, eu estou com uma camiseta vermelha e atrás de mim tem uma CPU, um monitor e uma estante com livros. Bom, como vocês sabem, eu estou fazendo uma série de vídeos, ou melhor, resumo de vídeos apresentados ao longo de 3 anos, quando eu então construí esse canal, quando eu comecei esse canal. Bom, esses vídeos eu resolvi fazer um resumo de cada vídeo, porque às vezes a pessoa não tem, às vezes, tempo em assistir ao vídeo todo, porque tem uns vídeos com 28 minutos, outros com 30, outros com 35. Então, eu resolvi, através da ferramenta IA, fazer um resumo de cada vídeo. Então, eu estou utilizando essa ferramenta, que é maravilhosa, mas a gente precisa saber usar. Essa é que é a realidade. E, como sempre eu falo, nós precisamos da IA para construir coisas boas e não destruir. E sempre também eu falo o seguinte: se for possível você fornecer a fonte daquilo que você deseja, ótimo, porque você vai ajudar a IA e o resultado vai ser um resultado mais seguro, porque foi você que forneceu a fonte, e o resultado com mais coerência. Bom, então vamos assistir ao vídeo de hoje. E qual é o tema, Ana? Olha, o tema é a importância da pessoa com deficiência dentro e fora da sociedade. Vamos lá? Sabe, o que de fato significa ter potencial? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, intrigante. Como a sociedade, que muitas vezes parece elogiar as pessoas com deficiência, é a mesmíssima sociedade que, na prática, coloca um monte de barreiras no caminho delas. A gente vai fazer isso olhando para o trabalho incrível da Ana Leal e também da doutora Isabel Maior, para entender como essas barreiras surgem em todo lugar, sabe? Desde dentro de casa até o mercado de trabalho. Olha, essa citação da Ana Leal já diz quase tudo, né? A análise dela mostra um paradoxo bem no centro da questão. Por um lado, a sociedade fala bonito, idealiza a pessoa com deficiência, mas na vida real é ela mesma que cria os obstáculos, que não acredita de verdade no potencial daquela pessoa. É um conflito que acaba travando o desenvolvimento de muita gente. E essa primeira barreira, segundo a análise super sensível da Ana Leal, muitas vezes começa no lugar mais profundo e íntimo de todos. A família. É o nosso primeiro contato com o mundo, né? É o lugar que pode dar todo o apoio para a gente florescer ou, infelizmente, pode ser o palco da primeira e mais dolorosa rejeição. A forma de abandono pode até ter mudado com o tempo, mas a essência, como a Ana Leal bem aponta, ficou a mesma. Antigamente, a pessoa era literalmente deixada na natureza para se virar. Hoje, ela pode ser deixada numa instituição. O cenário mudou, mas o ato de virar as costas, de não querer mais saber, isso, infelizmente, ainda acontece. Isso leva a gente para uma reflexão que, nossa, é bem profunda. Quando uma pessoa que pode ter total consciência do que está rolando é deixada para trás pela própria família, o que acontece com a necessidade de afeto, de se sentir parte de algo? A sensação de rejeição e de solidão deve ser algo avassalador.
E aqui tem um ponto que é super importante. Para muitos que vivem nessas instituições, a família vira a equipe de cuidadores. São os médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza. São eles que estão ali no dia a dia dando suporte, companhia, carinho. Eles acabam preenchendo esse vazio e se tornam a base de tudo na vida dessas pessoas. Bom, saindo do círculo da família, vamos agora para a rua, para a sociedade. E aqui a gente vai ouvir a perspectiva da doutora Isabel Maior, que é uma médica que tem não só o conhecimento técnico, mas também a vivência na pele. O que a doutora Isabel fala aqui é um princípio fundamental: o protagonismo. Sabe, em vez de ter sempre alguém falando pelas pessoas com deficiência, é essencial ouvir o que elas mesmas têm a dizer, as experiências delas, as demandas. Afinal, elas são as maiores especialistas sobre as próprias vidas. E o preconceito aparece assim, nos detalhes, nas coisinhas do dia a dia. A doutora Isabel conta uma situação que é super comum. Ela entra numa loja e o vendedor, em vez de falar com ela, vira para a acompanhante e pergunta o que ela quer. É como se ela fosse invisível ou incapaz de fazer uma escolha. É anular a pessoa num gesto que parece pequeno, mas não é. E a resposta para isso é simples, direta e tem uma força imensa. Fale com ela. É um ato de afirmação, uma exigência para ser vista, para ser ouvida. É um gesto pequeno que reivindica o direito básico de ser tratada como uma pessoa. A próxima grande barreira social está na educação. E com base no trabalho da Ana Leal, vamos entender como o sistema educacional, que deveria ser a porta de entrada para o futuro, muitas vezes parece mais um labirinto cheio de obstáculos. Para uma família conseguir matricular o filho, não é algo fácil, não. O caminho é burocrático, tem que passar por avaliação, por encaminhamento. Essa já é a primeira barreira para conseguir algo que deveria ser um direito básico para todo mundo: o acesso à educação. E dentro da sala de aula, a Ana Leal mostra um desafio que é fascinante: a comunicação. Cada aluno pode ter o seu próprio canal. E aí, o professor vira quase um detetive, sabe? Ele precisa descobrir se um piscar de olhos quer dizer sim ou se um movimento de dedo significa não. Sem descobrir essa chave, a conexão e o aprendizado ficam quase impossíveis. Da escola, a gente passa para o mundo profissional. E aqui, vamos ver o abismo que existe entre a lei, que tenta garantir oportunidades, e o que acontece de verdade no dia a dia do mercado de trabalho. A nossa legislação tem as cotas, uma política super importante que obriga empresas maiores a contratar uma porcentagem de pessoas com deficiência. A intenção é ótima, claro, forçar a inclusão num ambiente que historicamente sempre excluiu. Mas será que só a lei é suficiente? E aqui entra a dura realidade, que o trabalho da Ana Leal expõe muito bem. Muitas vezes, a contratação é só para cumprir a lei. A pessoa consegue a vaga, mas dão para ela tarefas irrelevantes, sabe? Porque no fundo a empresa não acredita no potencial dela. Então a vaga existe no papel, mas a dignidade e a chance de crescer de verdade, nem sempre. Isso tudo leva a gente para uma distinção que é crucial, que muda todo o jeito de olhar para essa conversa. A Ana Leal nos mostra com uma clareza impressionante a diferença gigantesca que existe entre simplesmente integrar alguém num lugar e verdadeiramente incluir essa pessoa. Pensa bem na diferença. Integrar é, por exemplo, botar o aluno com deficiência na sala de aula, mas deixar ele lá no canto, fazendo uma atividade diferente. Incluir é fazer com que ele participe da mesma atividade que os outros, com as adaptações necessárias. No primeiro caso, a pessoa só está ali. No segundo, ela pertence. A diferença é tudo. Então, depois de passar por tudo isso, o que fica? No final das contas, toda essa discussão nos leva a questionar nossas ideias mais básicas sobre o que a gente considera padrão e a perceber o valor imenso que existe na diversidade humana. A doutora Isabel Maior encerra com uma reflexão poderosa. Essa ideia de que existe uma normalidade baseada em todo mundo ser igual, isso não só está errado, como é um pensamento retrógrado. A verdadeira riqueza da vida está justamente nas nossas infinitas diferenças, e não numa suposta normalidade que nem existe. E a reflexão final fica em aberto, para a gente pensar. Depois de ver todas essas barreiras, talvez seja a hora de cada um se perguntar: o que, afinal de contas, significa ser normal? E mais, quem é que define isso? A resposta para essa pergunta pode dizer muito mais sobre como a gente vê o mundo do que sobre as outras pessoas. Muito bem, muito bem. Já deu para a gente ter uma noção, né? Uma informação, um conhecimento, que é estar dentro do que é estar fora. Se você gostou,
compartilhe. Compartilhe porque outras pessoas terão a oportunidade de ter também esse conhecimento, essa informação. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.